gostaste mais de fazer aqui, mas não que tenha sido a mais fácil? O que é que foi mais desafiante? É uma pergunta. E o que é que tu gostaste mesmo de fazer? E o que é que tu não gostaste de fazer? E ser honesto. Com certeza. Foi mais desafiante, sem dúvida nenhuma, foi fazer esses chinelês à mão. Os embutidos à mão. Quanto tempo demoraste? Não faço a mínima ideia. Foi bastante demorado, porque eu... Arrogaste-me pragas nesses dias? Muito pelo contrário. Quando muito roguei pragas a mim mesmo, porque não consegui fazer, por exemplo, a escala de baixo, tive que repetir. Mas isso... Repetir como assim? Ficou estragada? Sim. A primeira escala de baixo, entre o inlay e a escala havia um gap de 1 milímetro que tive de dividir por meio milímetro para cada lado, e depois de preencher com o ébano não ficou como eu quis, então repeti. Pronto, mas isso foi calhandrice minha. Isso é mesmo. Mas pronto, mas isso é uma prova que te desafiou, foi a parte mais desafiante. Sim, mais desafiante, tirando o facto de a gente ter alterado muito design, estamos a alterar uma série de coisas. Sim. Quando alteras uma, está muita coisa envolvida. Exatamente, nomeadamente o espaço que eu tenho para fixar estes braços é este corpo. Por exemplo, a guitarra, tu tens um cofre muito pequenino. Aliás, vocês verem, eu só tenho espaço para 2 parafusos, em vez de 4, que normalmente geralmente é 4. E aguenta perfeitamente. Mas se a gente tivesse alterado esta ou esta curva, não tinha a mesma hipótese, então teria que pôr os braços colados ao corpo, que era uma coisa que eu queria evitar, porque tendo em conta que é um instrumento com 2 braços, é útil que a gente possa tirar os braços para fazer manutenção, para que ele esteja sempre impecável. Ok. Pronto. O que eu não gostei de fazer, não me lembro de nada, sinceramente. O que gostaste menos, vá? Não tenho nada que eu gostasse menos de fazer. Tu percebeste logo, então, mais ou menos o que é que eu estava a apontar? Se eu tivesse percebido logo, sim, eu aceitava logo o casamento. Okay. Não é? Eu primeiro aceitei namorar contigo e depois logo casávamos. Ok, exato, foi isso. Entendes? E trocámos ainda umas 18, 19 versões de 19 anos. Datings. 19 datings, foi isso. Exatamente. Até tu me ligares. É exatamente. André, podemos ir ao cinema e depois jantar, ou então, vice-versa. É isso. E as coisas têm que ser assim, porque o que está aqui é muito de mim e muito de ti. Sim. E é preciso que ambas as partes sejam felizes, que é para a história ter um final feliz. Eu cedi aqui, tu cedeste aqui, e eu gostei muito de como cedemos. Sim, acho que o resultado é agradável. Como nos compreendemos os dois. E agora, depois do projeto efetivado, ele está aqui, existe, é um objeto que vai ser utilizado numa conjuntura séria, que é uma coisa, que é o teu projeto, ou seja, é necessário que te adaptes a ele e ele a ti. Sim. E caso isso não aconteça logo à primeira, pois é como eu te digo, a nossa relação começa aqui, quando isto já existe. Quando é um instrumento que a gente pode pegar nele e tocar e ouvir e sentir e transmitir algo para fora além deste objeto. E depois esta aqui, estas são duas. E que madeira é? É raiz de olmo, ou poplar burdo. E agora o que é que eu vou fazer? É pôr aqui as pontes. João, preciso de outro instrumento na linha daquele. O que é que tu sugerias aqui? Ideias tuas, não baseado naquilo que eu disse, em termos técnicos, o que é que tu aqui... Em termos de design, acho que está quase lá. Ok. Talvez teria afastado um pouco os braços aqui no fim. Assim? Portanto, afastado... Não, só no fim? Afastar aqui, ou seja, afastar ligeiramente um braço do outro, porque eu, ao fazer acordes aqui, eu toco com o braço aqui, imagino que tu também. Então, mas deixavas a distância que está ali, por exemplo, aqui? Não. A distância entre pente e braço está perfeita. Só acho que a distância entre braços, no final... Ok. Teria acrescentado esta curva, embora fosse prejudicar um bocadinho o design, em vez de estar aqui no 14, tinha posto aqui no 14, não, no 15, tinha posto aqui no 13, ou até mesmo no 12, que é para chegar o pino de correia mais para cá. Ok, e automaticamente, já percebi. O
compromete o desempenho do instrumento, é só uma questão técnica. Eu adoro ver esse contraste. Isto. Gosto mesmo de ver a árvore e o industrial. Sim, é uma boa expressão, industrial. Sim. Gosto de ver esta transição, olhas aqui para trás. Sim, a parte de trás é toda... Ouço cantar passarinhos aqui. Isso é? Tem que ser lixado, isto é água. Ok. Isto é água, estás a ver a cor? Yeah. Isto fica, como ficará? Fica muito bonito, estas duas cores juntas. Eu pessoalmente acho mesmo muito lindo. Já estou a ver. Custa-te livraste, dares o bebê? O que é que tu sentes em relação a isso? Porque quando eu faço músicas é diferente. Porque as músicas ficam públicas. Isto também fica público, mas... Teve um ano, por exemplo, eu falo dos gatinhos. Se eu cuidar de um gatinho 3 ou 4 meses, pedirem-me o gatinho... um gajo chora lá em casa, estás a ver? O que é que tu sentes? Porque está aqui um ano e meio, este teve um ano, então não. Um ano e meio. Vou-te responder. Mas também foi um ano e meio porque eu disse, tenho esperança de mim. Vou-te responder não com gatinhos, mas com cães. Faz-te conta que eu sou o dono de um canil. Claro que vou sentir falta da presença do instrumento aqui na oficina, uma vez naquela bancada, outras vezes naquela, e as pessoas entrarem e dizer, o que é isto? E de repente vai-se embora. Mas sei que vai para um sítio onde vai ter muito mais atenção e carinho e respeito, salvo seja, entendo. do que eu tenho. Porque eu tenho muitos clientes que têm exatamente as mesmas expectativas para contigo, mas acredita que todos os instrumentos que saem daqui, eu sinto falta deles. E este vai ser um daqueles que eu vejo as fotografias online e tal. Gostava de poder ter aquilo para mim, mas não é meu, é de outra pessoa. Hoje eu olho para o instrumento e isso não podia ser outra cabeça. Nós desenhámos vários. Tem tudo a ver. Nós desenhámos vários. Todas, olha, PRS, desculpa lá. É a nossa. Mas é uma mistura de PRS, uma mistura de ESP e com a JP. Tem aqui muitas influências. E a AS. Portanto, é o que é. Porque quem escolhe ter um instrumento meu, sim, tem toda a segurança do mundo. Ou seja, não é preciso. Eu tinha consciência que estavas seguro. Ok, exatamente. Eu é que queria estar seguro que estava à altura das tuas expectativas. Entendes? Sim. Eu neste momento estou sem palavras, portanto eu não sou bem para fazer perguntas agora. Eu acho que isto está genial. Está lindo, eu não tenho palavras. Está lindo mesmo. O percurso deste pedaço de madeira nasceu, neste caso, na América do Sul, viajou não sei para onde, há quantos anos atrás. Alguém cortou, alguém guardou, alguém comercializou e veio parar em Olhão para eu fazer isto. Podia ser um bastidor de uma porta, uma janela, mas eu prefiro que seja isto. E ainda bem que são recursos renováveis, ou seja, não é uma coisa que não se possa, daqui a 50 ou 70 anos, ter outra árvore deste tamanho e que aconteça a mesma coisa. Entendes? Mas pronto, cada vez que a madeira chega, ainda por cima madeira com as propriedades, a qualidade que eu faço questão de usar, é um prazer enorme e uma honra trabalhar com elas, entende? Gostava de acrescentar uma coisa, que é o instrumento não é um instrumento só por si, não é? Há as madeiras, que eu respeito muito e que sou apaixonado pelos componentes que isto levou e como elas vieram, rudes, e o que é que elas se transformaram e foram imortalizadas desta maneira, mas ganhei um amigo, conheci uma pessoa espetacular e isso agora é o que estás a fazer comigo, eu estou a fazer contigo. É verdade. Sei que além deste instrumento há um pouco mais e isso é muito valioso. É muito bom. Eu também acho isso com os meus alunos e com os músicos com quem eu trabalho. Para mim é mais importante que a relação se mantenha e cresça. Com certeza. Isto para mim é um objeto, ou um conjunto de objetos, que
faz uma ligação para outra coisa maior, que é a parte emocional. Eu acho que é muito bonito a interação entre os seres humanos e não desvirtua a parte comercial, claro, e não. de tu tens que fazer o que tu tens que fazer, sim, e eu sim, tenho sim, de fazer, sim. Eu te cobrei dinheiro por isto. Sim, mas é o que é. Mas há outra coisa ali. Há outra coisa que não há dinheiro que não pague e que é muito fixe que fique para os anos vindouros.